começando o primeiro vídeo do meu canal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Estobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E aqui no TGD Esportes, a gente vai falar dos jogos que eu assisto, que eu acompanho, e vou dar uma opinião, né? Dar uma cornetada de vez em quando, dar um pitaco aqui e ali. E, cara, nada melhor que começar meu canal falando de mata-mata de Copa do Mundo. Então, depois da vinheta, a gente vai falar dos 4 primeiros jogos que aconteceram, né, entre domingo e segunda, incluindo o jogo do Brasil, na fase de 16 avos de final, né, da Copa do Mundo de 2026. Mas é depois da vinheta. Vamos começar falando então de África do Sul 0, Canadá 1. Jogo que aconteceu lá no SoFi Stadium em Los Angeles, tá? E o sonho do Canadá ainda tá vivo, né? Mas vamos falar primeiramente da África do Sul, que veio de uma fase de grupos bem ruim, tá? E uma classificação culposa, né? Quando não há intenção de classificar. Passou em segundo lugar, né, no grupo A, porque fez o jogo da vida contra a Coreia do Sul. Enquanto a Tchequia, né, fez uma Copa patética, cara, entregando basicamente os 3 jogos de forma muito passiva. Enfim, no único jogo do domingo, né, do dia 28 de junho, nessa fase de 16 avos de final, o Canadá teve mais oportunidades, mas a África do Sul foi mais perigosa no primeiro tempo. Quando chegava assustando os canadenses, né? Só que construiu muito pouco para abrir o placar. No segundo tempo, a África do Sul reteve mais a bola, né? E ficou esperando aquela hora certa para atacar. Só que o volume o volume ofensivo do Canadá foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí, bom, aí a África do Sul teve que voltar pro esquema lá do primeiro tempo, né? Que era tentar escapar, tentar achar, né, jogar por uma bola, tentar achar um contra-ataque. E isso pouco aconteceu. E apesar de uma boa partida defensiva, né, os Bafana Bafana então acabaram levando o gol da eliminação no finzinho do jogo. Tá aqui o resumo, né, da partida para confirmar. Destaque então para o Oswin Apolis, né? Ponta esquerda da África do Sul, que quando pegava na bola era o mais perigoso do ataque do time. E o Tapelo Maseco, cara, o meia-direita, que foi bastante ativo no primeiro tempo, né? Fazendo uma dobradinha com o Mudal, o lateral direito. E ele continuou sendo perigoso, né? Mas mesmo caindo um pouco de rendimento na segunda etapa. Falando do Canadá, então, um time vitorioso, né? Um dos anfitriões dessa Copa do Mundo de 2026. O Canadá veio de 2 vitórias e uma partida ruim contra a Suíça, tá? E ainda começou com o Syle Laring, o artilheiro, né, o centroavante, no banco. E ele nem entrou no decorrer do jogo, né? Só que a dobradinha do lado direito, o Buchanan no meia direita e o Alistair Johnson, o lateral direito, essa dobradinha começou funcionando no jogo, mas o Buchanan acabou caindo muito mais por dentro, né? Quase como um segundo atacante. Então essa dobradinha foi pouco explorada no ataque do Canadá. E a melhor chance de gol, que o Canadá criou muito, mas não teve chances claras de gol, né? A chance mais clara, então, foi aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Modiba, o zagueiro da África do Sul, tirou a bola em cima da linha, né? Depois de uma jogada, então, de bola aérea, numa cobrança de escanteio. Só que no segundo tempo, mais precisamente depois daquela parada para hidratação, o Jesse Marsh, o técnico do Canadá, além de promover a entrada do centroavante Promise David, né, o atacante do Canadá, ele, né, e o Promise David fez o gol de desconto contra a Suíça, né, na última rodada da fase de grupo, lá na derrota por 2-1. Além de ele colocar o Promise David, o Jesse Marsh também colocou o Afonso Davis, tá, o meia esquerda, que entrou no jogo, tá? E melhorou muito a criação de jogadas do Canadá pelo lado esquerdo, igualando lá o lado direito, que foi o mais produtivo do time. E isso aumentou ainda mais a ofensividade do Canadá, que acabou pressionando a África do Sul até que o gol da vitória viesse. E merecidamente ele veio. Então a gente tem que falar do Stephen Eustáquio, o meia do Canadá, né? Foi o destaque do primeiro tempo pelo lado canadense. Ele foi um volante moderno, né? Naquele estilo box to box, né? Que a galera fala, que vai de uma área para outra. Então ele ajudou muito na defesa e atacava muito como elemento surpresa, né? E foi dele então, né? Ele foi premiado por ser o melhor em campo, disparado. Ele foi premiado então ao marcar o gol da classificação aos 46 minutos da segunda etapa. Posso destacar também que o Bombito, o zagueiro
do Canadá foi um péssimo substituto para o The Fogerals, o zagueiro também canadense que começou no banco e entrou no decorrer do jogo. E o Laria, cara, o lateral esquerdo, sofreu muito com o Mazeco, meia direita da África do Sul. Então esses foram os destaques negativos do time na partida. Os próximos jogos, bom, a África do Sul está eliminada da Copa do Mundo de 2026, mas o Canadá enfrenta o Marrocos lá no dia 4 de julho, às 2 da tarde, no horário de Brasília, em Houston, né, no NRG Stadium. E a gente já vai falar então da classificação do Marrocos também. Mas primeiro, a gente tem que passar pela épica classificação do Brasil contra o Japão. O Brasil venceu o Japão então por 2-1 lá no NRG Stadium também, em Houston, né? E, cara, foi no sufoco, mas o sonho do Hexa segue vivo, né? Então, tá aí na tela já o resumo do jogo, pra gente falar que o Brasil saiu perdendo no primeiro tempo, mas virou o jogo no segundo tempo com o Casemiro e com o Gabriel Martinelli. E, cara, o Brasil não fez muita coisa, tá? Até a pausa pra hidratação do primeiro tempo. E só isso já poderia nos deixar preocupadíssimos. Mas, depois que o gol do Japão ainda sai de um erro de passe, né, na saída de bola, quando o Danilo, lateral direito do Brasil, tentou atravessar uma bola no meio-campo e entregou no pé do Sano, o meia japonês. Eu acho que, cara, nenhum brasileiro ficou tranquilo, né? Até o fim dos 45 minutos iniciais, pelo menos. Então, assim, cara, foi. Aquele primeiro tempo ali foi, olha, complicado. Destaque negativo aqui, então, assim como lá no primeiro jogo contra o Marrocos, né? Foi o Lucas Paquetá, cara. Que não é que ele foi um a menos pro Brasil. Não, ele foi quase um a mais pro Japão, né? Assim, cara, ele tava trombando com os próprios companheiros, cara, errando tudo que tentava, né? Assim, basicamente atrapalhou toda a armação de jogo da seleção. Inclusive, cara, no início da partida a gente já podia ver que não era o dia dele, né? Porque assim, Paquetá com 9 minutos tomou uma bolada na cara, cara, depois de uma finalização do Bruno Guimarães. Então, cara, não tava, o mar não tava para peixe pro Lucas Paquetá. No geral, o Brasil errou muitos passes no primeiro tempo, né? Na entrada da área, principalmente. Então, assim, os jogadores estavam correndo errado, estavam batendo cabeça no campo, né? Teve uma bola na lateral, que a bola saiu pela lateral depois que o Matheus Cunha e o Casimiro se bateram, né? Assim, foi uma coisa meio pitoresca, assim. Enfim, ninguém se achou. Mas o homem tinha um plano, cara. No intervalo, o Ancelotti, técnico do Brasil, ele tirou o Paquetá, graças a Deus, e colocou então o Endrick, né, o centroavante. E a pergunta que fica aqui, cara, é por que não começa jogando? Por que o Endrick não começa jogando? O camisa 19 da seleção brasileira, ele foi um dos grandes diferenciais no jogo pra gente conseguir o empate. E, cara, e lá no finalzinho ainda conseguia a virada. Num esquema, então, de 4-2-4, até espelhando um pouco o Japão, né? O Gabriel Martinelli, que também entrou no segundo tempo, e o Endrick, eles então se revezavam ali por dentro, né? Na centroavância, né? Enquanto o Ryan pela ponta direita e o Vini Júnior, cara, faziam aquele salseiro pelas beiradas. O Brasil basicamente empurrou o Japão para trás até os gols saírem. E apesar do sufoco, cara, a vitória do Brasil foi maiúscula. Foi de seleção brasileira, né? Cara, destaque ainda para o Bruno Guimarães, o meia do Brasil, que foi quem entregou o melhor futebol praticado nesse jogo, né? Além de uma linda assistência para o gol do Martinelli, que foi o gol da classificação do Brasil. E o Casemiro, cara, o volante, pô, se doou ao máximo em campo, né? Até onde ele conseguiu ficar em campo. E ainda fez o gol de empate lá, que, pô, nos colocou de volta, né? Foi fundamental naquela altura do jogo, nos colocou de volta na partida, de volta no confronto. O Japão começou então com uma formação defensiva de um 5-3-2 ou um 5-3-1-1, dependendo de como quiser, e atacando nesse 4-2-4 também bem ofensivo, né? Assim como ele fez durante toda a fase de grupos. E, cara, isso deixou a seleção japonesa sempre ligada no 220, né? Então, para roubar a bola do Brasil ainda no campo de ataque, naquela base da pressão mesmo, né? Na saída de bola. E foi assim que o gol dele saiu, né? Saiu exatamente por aí. O destaque então para o Kaishu Sano, um meia, que, cara, antecipou a jogada, roubou a bola, conduziu e abriu o placar, então, com extrema habilidade e uma certa facilidade, né? Aos 28 minutos de jogo. Só que, no segundo tempo, o Japão recuou demais. E o Brasil veio acelerado, né? Que nem eu falei, com a entrada do Endrick. E isso deu contra-ataque para os japoneses, que foram bastante perigosos, é verdade, mas deu campo para o Brasil subir essa produção e empatar a partida. O Japão não soube mais reagir, né, a partir do gol sofrido, e a virada, então, né, a vitória do Brasil seria uma questão de tempo. E infelizmente para os japoneses, que são tão fãs do futebol brasileiro, né, veio no apagar das luzes
para sacramentar então a eliminação de uma seleção que, mais uma vez, teve organização, teve disciplina tática, né? Mais uma vez soube jogar futebol, mas perdeu por falta de ousadia. Algo que a seleção brasileira, apesar de todos os defeitos, tem de sobra, né? Em tempo, então, a minha decepção com a seleção do Japão foi o Keito Nakamura, o meia esquerda. Cara, ele vinha sendo um bom escape ali pelo lado esquerdo do Japão, fazendo umas transições bem interessantes, né? Hora como lateral, mais defensivo, hora como ala, um ponta. Só que hoje ele foi muito mal e ele não conseguiu contribuir para o Japão. Os próximos jogos, então, o adversário do Brasil não está definido ainda. Pode ser a Costa do Marfim, pode ser a Noruega. Mas o Brasil joga as oitavas de final no dia 5 de julho, num domingo, às 5 da tarde, no horário de Brasília, lá em New Jersey, no MetLife Stadium. O Japão, então, está eliminado da Copa do Mundo. Infelizmente, né, para os nossos amigos japoneses, aí, a grande comunidade japonesa no Brasil. Falando, então, do grande jogo, né? O grande jogo foi do Brasil, mas a grande zebra, talvez, e, cara, eu nem gosto muito dessa palavra zebra, porque foi muito merecido. O Paraguai eliminou a Alemanha, tá? Nos pênaltis, é bem verdade. Mas eu gostaria muito de dizer que ninguém ganha antes do final. Ninguém ganha só porque tem camisa, só porque tem os jogadores mais caros. Cara, o futebol ele é jogado, né? Ninguém ganha de véspera. E lá no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, o Paraguai e a Alemanha empataram em 1-1 e o Paraguai nos pênaltis venceu por 4-3. Tá aqui o resumo para tu conferir, né? E, cara, falando da Alemanha, que veio de uma fase de grupos com 7-1 contra Curaçao, virada contra a Costa do Marfim no finzinho, derrota para o Equador. Então a Alemanha, como já era de se esperar, veio para os mata-matas da Copa do Mundo querendo jogar e ser protagonista. Cara, começou o jogo ficando mais com a bola, ainda querendo abrir o placar logo cedo. E encontrou uma retranca paraguaia, né, com uma defesa bem postada e bastante robusta, né, comandada então pelo Gustavo Gomes, o zagueiro do Paraguai. E o que já era bastante esperado, tá? Ninguém aqui tá surpreso com o Paraguai fazendo uma retranca. No primeiro tempo, a Alemanha insistiu por todos os lados, só que não furou a defesa paraguaia. Incrivelmente, cara, parecia que a Alemanha não sabia o que fazer com a bola. Então, assim, a Alemanha foi entrando no modo Bob Dylan, sabe? Knocking on Heaven's Door. Cara, entrou no modo Bob Dylan, foi batendo, batendo, batendo na porta do céu e não conseguiu entrar, né? E, cara, levou o gol no finzinho da primeira etapa e já bateu um certo desespero, pelo menos até o intervalo, né? Aqueles 4, 5 minutos mais os acréscimos. E já no segundo tempo, num cruzamento do Goretzka, né, o meia da Alemanha, até meio despretensioso, ele encontrou o Kai Havertz, o centroavante, que desviou e empatou a partida. E isso deu uma tranquilidade, tá? Para a tetracampeã mundial, que voltou a dominar as ações e ainda tinha, cara, pouca efetividade, é bem verdade, mas tinha o domínio ainda, o controle do jogo, né? Então os destaques da Alemanha no jogo, Jonathan Tah, o zagueiro, foi impecável na defesa, né? Grande liderança e uma frieza, né, em campo, que foi um dos poucos aí que não entrou em parafuso, né, quando a seleção alemã ainda estava em desvantagem. E o Nick Woltemade, junto com o Leon Goretzka, eles entraram no segundo tempo da partida, né, antes da prorrogação, e aumentaram esse poderio ofensivo, né, e a organização do meio-campo da Alemanha. Destaque para eles também. Agora, vamos falar de superação, porque essa é a palavra que vai definir os 120 minutos do Paraguai contra a Alemanha. Cara, o Paraguai veio depois de uma fase de grupos bem ruim, tá? Assim, bem ok pra dizer. E assim, o Paraguai veio a jogar por uma bola nesse mata-mata. E conseguiu, cara, aos 41 minutos do primeiro tempo. Né? Uma defesa bem sólida e bem organizada. Os paraguaios conseguiram uma única jogada pelo lado direito no primeiro tempo. Com os melhores jogadores do time, né? Assim, uma organização de jogada praticamente perfeita. O Galarza, o meia, tabelou com o Almiron, o meia atacante, que né? E o Galarza então cruzou para o Enciso, o outro meia, o meia esquerda, né? Finalizou de cabeça e abriu o placar. Cara, depois disso, na segunda etapa, o plano de segurar o placar de 1-0, tava ganhando, né? Temos que segurar. Cara, durou só 8 minutos. Então o Paraguai, já sem a vantagem, né? Procurou segurar a Alemanha do jeito que pôde. E foi aí que brilhou a defesa do Paraguai. Cara, ok, a gente pode falar então, e a gente deve falar do Gustavo Gomes, né? Capitão da seleção, né? Zagueiro capitão do Palmeiras também. E, cara, o Orlando Rio, né? O goleiro do Paraguai. Mas só que todo o time, cara, tá de parabéns pela dedicação, entrega e fé nas próprias forças. O Paraguai acreditou até o fim, em todas as jogadas, durante todo o jogo, prorrogação e pênalti. E foi por isso que ele foi mais competente que a Alemanha e saiu classificado na disputa.
Eu sei que é meio subjetivo, tá? Só que o futebol também é sobre acreditar, também é sobre convicção nas tuas forças. Então, além de raça e entrega, isso também fez parte da seleção paraguaia no jogo de hoje. Destaque, então, para o melhor em campo disparado, o Matias Galarza, meia do Paraguai, que teve passagem aqui no futebol brasileiro, né, pelo Vasco e pelo Curitiba. Cara, muita entrega e talento, né, dedicados para essa seleção. Gustavo Gomes e o José Canalha, os zagueiros do Paraguai, fizeram uma partida muito segura, né, e seguraram um poderosíssimo ataque, famoso ataque alemão, né, por grandes nomes do futebol mundial aí, seguraram esses caras. Tudo bem, eles sofreram com o Havertz, tá, na bola aérea, isso é verdade. Mas, cara, por baixo não passou nada. Nota 10 para essa defesa. Em tempo, então, o maior destaque nas cobranças de pênalti, claro, é o goleiro Orlando Rio, o goleiro do Paraguai, que fez 120 minutos perfeitos, ainda defendeu 2 pênaltis e colocou o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Ainda sobre esse jogo, uma nota rápida, que apenas a Alemanha e a Itália, que nem se classificou para essa Copa do Mundo, são tetracampeãs mundiais, seguidas pela Argentina com 3 títulos. Então, com a eliminação da Alemanha nessa Copa do Mundo, ninguém pode alcançar o Brasil, que vai seguir pelo menos até 2030, sendo a única seleção com 5 títulos de Copas do Mundo. Os próximos jogos, então, a Alemanha está eliminada, mas o Paraguai enfrenta o vencedor de França e Suécia nas oitavas de final, lá no dia 4 de julho, às 6 da tarde, no horário de Brasília, na Filadélfia, no Lincoln Financial Field. E para a gente terminar, vamos falar que a Holanda está fora da Copa do Mundo e que o Ismael Saibari, mais uma vez, foi herói do Marrocos. Esse único jogo de 16 avos de final até aqui que aconteceu no México, né, todos os outros aconteceram nos Estados Unidos, lá no estádio BBVA, em Guadalupe, a Holanda e o Marrocos empataram em 1-1 e nos pênaltis o Marrocos venceu por 3-2. Tá aqui todo o resumo do jogo, os pênaltis também devem estar por aqui em algum lugar na tela, e a gente pode então falar que a Holanda veio de uma fase de grupos relativamente fácil, né? Contra o Japão, empate 2-2. Contra a Suécia, goleada 5-1. E contra a Tunísia, um pouco mais econômico, um 3-1. Mas a Holanda chegou nos mata-matas, tentando confirmar essa boa fase, né? Contra o Marrocos. Mas desde o início, não foi isso que a gente viu. A Holanda apostou, principalmente no primeiro tempo, tá? Num confronto bastante físico com o Marrocos. Né? O jogo ficou pegado, né, disputado, mas bastante truncado, assim, sobrando cotovelada, puxão de camisa, pra lá e pra cá. E, cara, o ponto alto dessa disputa, né, foi o corte na cabeça, então, do Van Heck, o zagueiro da Holanda, que ficou completamente ensanguentado, né, e precisando de atendimento médico, uma cena bem feia, assim. E ainda no fim da primeira etapa, né. E lá no fim da prorrogação, cara, foi a vez do Saibari, o atacante do Marrocos, também sair ensanguentado. Ou seja, cara, a peleia foi braba, né, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. E taticamente, cara, desde os primeiros minutos se via claramente que o Marrocos era superior na marcação e na criação no setor do meio-campo. Porque a Holanda tinha 3 zagueiros e 2 meias. Né? E o Ronald Koeman, o técnico da Holanda, só foi mexer no time com 25 do segundo tempo. E olha como é o futebol. 1 minuto depois, cara, aos 26, as alterações já se pagaram. O desvio de cabeça do Weghorst, que recém tinha entrado. Corrida e jogada do Somerville. Cruzamento, né? Deu uma disputada ali com o zagueiro. Tocou pro Cody Gakpo, ponta esquerda, para abrir o placar e colocar a Holanda mais perto ainda das oitavas de final. O destaque, então, vai para a atuação do Bart Verbruggen, o goleiro da Holanda, que durante os 120 minutos. Né? Se não fosse por ele, talvez a Holanda talvez tivesse sido eliminada já nos primeiros 45. Cara, foi uma partida épica do goleirão holandês, que apesar de não ter defendido nenhuma cobrança de pênalti, né, ele ainda salvou tudo que ele conseguiu durante o jogo. O Marrocos, por outro lado, teve um empate de trocação franca com o Brasil na primeira rodada da fase de grupos. Ganhou da Escócia por 1-0, num jogo bem ruim tecnicamente, né, que o Marrocos abriu o placar com 1 minuto de partida. E ainda sofreu para ganhar do Haiti, tá, na rodada final. Então quem precisava se provar nesse jogo era a seleção marroquina. E por um lado até conseguiu, tá? Só que ainda ficou devendo, né? Num jogo que saiu perdendo para a Holanda e teve que correr atrás do placar. Então, assim, né? E desperdiçou muitas oportunidades de gol. Então, a formação com 3 zagueiros da Holanda não conseguiu segurar o ataque móvel marroquino, né? O Saibari, então, o atacante do Marrocos, ele é um meio atacante que joga como falso 9, né? Então isso bagunçou muito a marcação holandesa, né? Principalmente no primeiro tempo. O Marrocos teve então as melhores chances, teve maior volume de ataque, só que acertou a trave,
chutava para fora muitas vezes e ainda deu azar do goleiro da Holanda estar realmente inspirado numa noite fantástica. A única arma que feriu a defesa holandesa de verdade desde o primeiro tempo foi a bola aérea. E assim, no apagar das luzes do jogo, cruzamento para a área e o gol de empate. O Issa Diop, o zagueiro do Marrocos, já tinha virado atacante, tá? Naquela altura da partida. E conseguiu fazer o gol para levar para a prorrogação. As notas ruins desse bom time do Marrocos, então, na verdade, passam pelo Brahim Dias, o meia-direita, que foi bem abaixo do que se espera de um jogador do nível do Real Madrid, né? E também para o El Canous, o meia-esquerda, que vinha sendo um jogador bastante perigoso durante a Copa do Mundo, só que hoje desapareceu no jogo. Nas cobranças de pênaltis, então, uma chuva de erros, e por um gol a mais, o Marrocos eliminou a Holanda e segue então para as oitavas de final. Só um detalhe emocionante aqui, tá? O Cody Gakpo, ponta esquerda da Holanda, recebeu uma notícia terrível durante os últimos dias, tá? Ele, a esposa dele e ele anunciaram a perda do filho que eles estavam esperando. Então, após marcar o seu gol no jogo, né, o atacante holandês então chorou muito, cara, e foi abraçado por todo mundo. Né, todos os companheiros dele saíram do banco de reserva, até os que não estavam aquecendo foram lá abraçar ele. Então, cara, mesmo passando por essa terrível situação, ele quis estar em campo, quis jogar pela seleção e ainda fez o gol da Holanda na partida, né? Cara, que força que o Cody Gakpo demonstrou, né, dentro e fora de campo. Então, eu desejo aqui que a família dele encontre conforto nesse momento difícil. Cara, falando dos próximos jogos, então, a Holanda está eliminada e o Marrocos, como eu disse, enfrenta o Canadá no dia 4 de julho, às 2 da tarde, no horário de Brasília, lá em Houston, né? No NRG Stadium. E aí, o vídeo ficou longo, né? Mas acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. O que tu achou dessas partidas? Comenta aqui embaixo, cara, deixa o teu like. Esse é só meu primeiro vídeo. Amanhã eu volto então com os jogos da terça-feira dessa fase de 16 avos de final. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!